Desde que o homem aprendeu a cruzar os mares, o oceano guarda segredos que jamais foram revelados. Entre eles, há um que desafia o tempo, a razão e a fé. Um navio amaldiçoado condenado a navegar eternamente, o holandês voador. Hoje, você vai conhecer a história que o mar nunca esqueceu. Entre todas as histórias do mar, existe uma que atravessa séculos e ainda hoje assombra marinheiros e viajantes. Uma lenda tão poderosa que se mistura com o próprio medo do oceano. Fala-se de um navio amaldiçoado, condenado a vagar para sempre pelos mares do sul. Um navio que aparece envolto em névoa, iluminado por uma luz espectral. Seu nome é Holandês Voador. Dizem que quem o vê nas águas revoltas está destinado à má sorte, que seu aparecimento anuncia tempestades, naufrágios e desaparecimentos misteriosos. Mas de onde vem essa história? Quem era o capitão que ousou desafiar o mar e foi condenado por sua arrogância? Tudo começa no século XVII, quando a Holanda dominava os oceanos e suas companhias comerciais exploravam o mundo em busca de especiarias e riquezas. Entre seus capitães, havia um homem conhecido por sua coragem e teimosia, Hendrik van der Decken. Um marinheiro experiente, mas também orgulhoso, obstinado e incapaz de recuar diante de qualquer obstáculo. Em uma de suas viagens rumo às Índias Orientais, Van der Decken enfrentou uma tempestade terrível ao tentar cruzar o Cabo da Boa Esperança, menos um ponto temido por todos os navegadores. A tripulação, exausta e apavorada, implorava para que ele esperasse a fúria do mar diminuir. Mas o capitão se recusou. Com o olhar fixo no horizonte e as mãos firmes no leme, gritou que atravessaria o cabo, ainda que tivesse de lutar contra o próprio inferno. Mesmo que Deus me proíba, disse ele, eu passarei este cabo, nem que seja até o juízo final. Naquele instante, a lenda conta que o destino do holandês voador foi selado. O céu escureceu, os ventos rugiram com mais força, e o mar pareceu responder à ousadia humana. O navio foi engolido pela tempestade. Cordas se partiram, mastros desabaram, e o desespero tomou conta da tripulação. Mas o capitão, tomado por uma fúria insana, continuou gritando ordens, determinado a vencer o impossível. Foi então que no meio do caos, uma voz ecoou. Ninguém sabia de onde vinha, menos se era do vento, das ondas ou de algo muito mais antigo. Uma voz que amaldiçoou Van der Decken e todos os seus homens, condenando-os a navegar eternamente, sem porto, sem descanso e sem salvação. Desde aquele dia, o holandês voador se tornou mais do que um navio. Tornou-se um espectro dos mares. Com o passar dos séculos, relatos de aparições começaram a surgir em diferentes partes do mundo. Em 1835, marinheiros britânicos afirmaram ter visto um navio fantasmagórico cruzando o oceano, em meio à tempestade. Diziam que suas velas estavam rasgadas, mas ainda infladas por um vento que nenhum outro sentia. Em 1881, o próprio príncipe George da Inglaterra, menos que mais tarde se tornaria o rei George V, escreveu em seu diário que avistara o holandês voador próximo à costa da Austrália. A embarcação apareceu cercada por uma luz avermelhada e desapareceu poucos segundos depois, diante dos olhos atônitos da tripulação. Essas visões eram sempre seguidas por tragédias. Alguns navios afundavam logo após o encontro, outros desapareciam sem deixar vestígios. Para os marinheiros, ver o holandês voador era o pior dos presságios, o aviso de que a morte se aproximava. E quanto mais se contava a história, mais viva a lenda se tornava. Dizem que a tripulação do holandês voador ainda vive, ou melhor, ainda existe, presa em um ciclo eterno entre a vida e a morte. Homens condenados a repetir para sempre o momento da tempestade, sem jamais alcançar terra firme. Alguns relatos falam de garrafas encontradas no mar, contendo mensagens antigas assinadas por supostos tripulantes do navio amaldiçoado, pedindo ajuda, implorando por perdão. Outros dizem que, em noites de névoa densa,
É possível ouvir vozes distantes chamando por socorro, vindas de lugar nenhum. Mas ninguém que tentou seguir essas vozes jamais voltou para contar o que encontrou. Ao longo dos séculos, a figura do holandês voador ultrapassou a fronteira entre o real e o imaginário. Ele se tornou um símbolo da eternidade e do castigo, uma lembrança do preço da arrogância humana diante das forças da natureza. O mar, afinal, é um território de respeito e não de domínio. A história do holandês voador foi recontada inúmeras vezes. Apareceu em poemas, óperas, filmes e canções. Cadabers. O navio continua a vagar, carregando consigo a maldição de um homem que desafiou o impossível. E mesmo com o avanço da ciência e da navegação moderna, marinheiros experientes ainda afirmam sentir algo diferente quando cruzam o Cabo da Boa Esperança. Uma presença, uma sombra, ou talvez apenas o eco de uma velha lenda que se recusa a morrer. E assim, enquanto o tempo avança e o mundo muda, o holandês voador segue sua jornada sem fim. Nas noites em que o mar se levanta e o vento sopra do sul, alguns dizem ter visto luzes distantes entre as ondas. Um navio solitário, navegando contra o vento, sem rumo e sem destino. Talvez seja apenas o reflexo de uma tempestade. Ou talvez seja o holandês voador, ainda tentando atravessar o cabo, séculos depois de ter sido amaldiçoado. E se um dia, navegando em alto mar, você enxergar um vulto iluminado pela neblina, não se aproxime, pois quem cruza o caminho do holandês voador pode nunca mais voltar. Séculos se passaram, impérios caíram, mas o holandês voador ainda percorre os mares, invisível aos olhos, mas presente em cada lenda sussurrada pelo vento e pelas ondas. Talvez ele seja apenas uma história, ou talvez ainda esteja lá fora, esperando ser visto mais uma vez. Se essa história te levou a imaginar as sombras do oceano, deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue navegando conosco por mais histórias náuticas.